Vamos agora começar a escatologia. Nós vamos começar a terceira parte do nosso estudo de escatologia. Nós estamos começando a chegar na parte que o povo bate para mim. Estamos começando a chegar no ponto que o povo está querendo saber, a curiosidade, como fica no final dos tempos. E aí nós temos que falar antes, nessa introdução, nós vamos falar sobre um tema que a gente só comentou e nós não falamos muito, que é uma tensão entre o já e o ainda não. Como que é isso, pastor? Eu sou salvo e não sou salvo ainda, eu estou com Cristo, mas eu não estou com Cristo ainda, as coisas novas já chegaram, as velhas se passaram, tudo se fez novo, mas eu continuo aqui pecando, continuo falando as coisas erradas, fazendo coisa errada. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Temos visto que aquilo que caracteriza especificamente a escatologia do Novo Testamento, que é o que nós estamos falando a partir de Cristo, é uma tensão entre o já e ainda não. O cristão assim ensina no Novo Testamento. Já está na era do fim dos tempos. Nós já estamos na era dos fins dos tempos. Mencionado no Antigo Testamento, mas não se concretizou ainda na sua totalidade. Nós já experimentamos a presença do Espírito Santo, amém? Nós já apresentamos a presença do Espírito Santo, nós já falamos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha, executava a obra dele, ficava um pouquinho mais ou menos, mas ele não era uma presença constante na terra. Então ele vinha, fazia o que tinha que fazer e ia embora. É assim que o Espírito Santo agia. Com a vinda de Cristo e a sua morte e ressurreição, o Espírito Santo vem e fica definitivamente. Então o Espírito Santo ele habita no seu coração, ele está no seu coração. Amém? Amém. Alguma dúvida em relação a isso? O Espírito Santo ele habita no seu coração. Através do Espírito Santo nós somos convencidos do juízo e do pecado. Não tem como nós, por nós mesmos, a menos que você tenha senso moral, além do senso moral, apenas o Espírito Santo nos constrange a não pecarmos, não cometermos delitos e coisas erradas. Tá? Nós já experimentamos a presença do Espírito Santo em nós, mas ainda esperamos que o nosso corpo ele passe de um corpo pecador, de um pecador corruptível, para um corpo incorruptível. Glória a Deus para as crianças que estão pegando Bíblia, é isso mesmo, pode pegar que a gente vai ler bastante. Nós vivemos nos últimos dias, sim ou não? Sim. Mas esses últimos dias começaram quando? Desde que Cristo morreu e ressuscitou. A partir daquele momento começam os últimos dias. Lembra das pregações? Eis que é chegado o reino dos céus, e arrependei-vos, pregação de João Batista, tá? Já fazendo referência ao nascimento de Cristo. Eis que aparecerá um perante mim, porque eles estavam achando que João Batista ele era o Messias, e ele falava assim: eis que virá alguém perante mim, que eu não sou digno. E aí você imagina a situação. E ele Jesus Cristo também se coloca como servo. Servo, ele era o menor da casa. O servo era aquele que tinha menos nível. Então, quando o homem chegava na rua e eles usavam, não é sapato Nike, não é sapatilha, como é que é o nome da sapatilha? Aeso, não é nada disso, moleque, é nada disso. Eles usavam aquele chinelão de couro aberto, só amarradinho por cima. Então você imagina, eles não tinham asfalto, eles não tinham concreto. Então eles andavam com o pezão no chão. E aí aquela poeira, imagina o pé molhado, sujava, suor, ficava aquela meleca toda no pé. E aí quando a pessoa chegava na casa, quem que limpava e quem que lavava o pé dessas pessoas? O servo, que era o menor. Então Cristo ele se coloca como o servo. E aí João Batista quando fala assim: virá alguém que eu não sou digno, inclusive de desatar as sandálias, ele está falando que perante Cristo nós somos abaixo dos servos, realmente nós somos escravos, nós somos pessoas que não temos direito a nada, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, nós somos abençoados. Tudo bem? Eu quero que você entenda essa característica da sandália, entendeu? João Batista como o último dos profetas, aquele nascido de mulher como o maior, e Deus, através de Jesus, diz que ele não é digno nem de desatar as sandálias da pessoa.
tanta santidade e tanta grandeza que é esse Deus. Então, nós vivemos nos últimos dias, mas esses últimos dias não chegaram ainda. A tensão entre o já e o ainda não está implícita, está inserida nos ensinamentos de Jesus, porque Jesus ensinou que o reino de Deus é tanto presente como futuro. E senão, você falaria assim: eu estou salvo, então agora eu vou ficar parado aqui e não vou fazer nada. Muitos cristãos agem dessa maneira. Você aceita Jesus como Salvador num momento talvez emocional, levanta a sua mãozinha e você não muda nada, você continua a mesma coisa. Pessoas às vezes só se convertem, se batizam, saem da igreja e acham que está tudo certo, não precisa resolver, não precisa fazer nada, não pode levar uma vida do jeito que ela quiser. Não é assim que funciona. No dia do Senhor, aqueles que são realmente os eleitos de Deus, aqueles que têm frutos, porque a palavra de Deus diz que aquele que não dá fruto, o que acontece com ele? Ele vem e corta e joga fora. Não tem jeito, você vai jogar no fogo, já está falando em juízo final. Então nós que ouvimos a palavra, nós temos falado bastante sobre isso, nós temos que ouvir a palavra, colocar ela em prática. O fruto do Espírito, ele é imprescindível para que você realmente seja considerado um cristão. Tá? Paulo ensina que a vida de Jesus se auto-revela no tempo presente através do quê? Primeiro, através da palavra. Fora a palavra, como é que Cristo se manifesta? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, o que mais? Como que Cristo se manifesta nos dias de hoje? Palavra, Espírito Santo. Palavra mesmo. O que mais? Quem que ele escolheu para revelar a ele na terra? Nós, a igreja. O Senhor, ele não escolheu antes, mas ele escolheu eu e você. Mesmo com as nossas falhas, pastor, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com a nossa pecaminosidade, sim, mesmo com os nossos defeitos, Ele nos escolheu para que nós viéssemos e apresentássemos Cristo ao mundo. E tem uma quarta maneira que Cristo se manifesta nos dias de hoje: a natureza. A gente chegava hoje aqui, aí tinha um passarinho pequenininho, aquele tipo, pequenininho, parecia que ele queria entrar na igreja, pequenininho, pulando. Se você olhar a natureza, se você olhar as árvores, não uma parte concreta, mas se você olhar as árvores, você olhar as flores, os pássaros, os animais, você vai conseguir identificar a figura de Cristo na maravilha da criação. Tá? 2 Coríntios, capítulo 4. Isso que é um Rômulo, hein, ó. Apanha no coelho, ó. Ele traz para o professor um chocolate. Vai ganhar mais um ponto na sua nota, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Quem achou, leia, por gentileza. Capítulo 4, versos 10 e 11. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. No nosso corpo, Gente, calma. para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Duas vezes nesse versículo ele fala sobre a manifestação de Cristo nas nossas vidas e através das nossas vidas, levando sempre no corpo. Levando quem? Nós. Nós devemos sempre levar no nosso corpo quem? O morrer de Jesus. Morrer do quê? Morrer para as coisas carnais, morrer para as coisas naturais, para que também a sua vida, a vida de quem? De Cristo, se manifeste aonde? No meu corpo e no vosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Quando você se posiciona como cristão, você é levado para a morte. Não necessariamente fisicamente. O nosso Brasil, ele não tem esse tipo de problema, mas quando as pessoas elas se manifestam
como cristãos em países do Oriente Médio, alguns países da África, elas são abandonadas pelas suas famílias, elas são pessoas que são mortas, perdem os seus bens, e toda sorte de dificuldades esses homens e mulheres passam. A gente tem um parente nosso, que é de uma outra religião, que eles não aceitam que a pessoa saia daquela religião. E aí, aquela pessoa ela é tratada como um leproso. Então, a gente via o sofrimento dessa pessoa, porque em aniversários, em festas, todo mundo era convidado, mas ele não era. Os irmãos passavam por ele quase como um ato de falta de educação e não olhavam na cara dele. Ele falava bom dia, eles não respondem. Boa tarde, eles não respondem. Ninguém fala parabéns para ele no aniversário dele. Ninguém o cumprimenta por nada. A pessoa não pode ser cumprimentada. Porque nos outros países, e aqui no Brasil, em algumas religiões, se você não é da religião deles, você é outro, você é leproso. Tá? Tem uma religião, congregação cristã, que trata os evangélicos como primos. Eles não são nossos irmãos, eles são nossos primos. Não estou falando na totalidade delas, mas a grande maioria dessa denominação, eles olham para os outros cristãos e falam, eles são primos. E isso é um costume que nós temos. Se a pessoa não é batista e eu sou batista, se a pessoa é presbiteriana e eu não sou presbiteriano, se a pessoa é da Assembleia e eu não sou da Assembleia, a pessoa fala assim, vem para a minha igreja, porque é aqui que tem salvação, aqui que tem cura, aqui que tem as coisas, não é lá. É assim que eles falam. E os cristãos, vamos agora, eu estou com uma dificuldade, entendeu? Então eu vou em tal lugar, porque lá eles vão orar pela minha causa para ser satisfeito, porque lá tem um homem de Deus. Poxa, todo lugar, Deus ele é um Deus que ele é onisciente, onipresente e onipotente. A partir do momento em que o Espírito Santo ele habita nos nossos corações, ele habita na terra, ele age como ele quer e aonde ele quer. Você não precisa sair do lugar onde você está para você buscar uma oração, buscar alguma coisa em um lugar diferente, porque ele age como ele quer. Então nós temos que manifestar Cristo através da nossa vida carnal. Porém, a presença dessa vida nova, ela é provisória e ela é imperfeita. Pastor, eu continuo pecando, eu continuo mentindo, quando estou no trânsito, alguém me dá uma fechada, eu não aguento, eu brigo com a pessoa, eu xingo. Às vezes eu discuto com a minha mãe, às vezes eu discuto com meu pai, às vezes eu sou mal educado, às vezes eu tomo um beliscão, porque eu agi errado. Como é que é isso, pastor? Nós temos uma vida que ela é nova, sim, porque o nosso espírito, ele é recriado. A partir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos acesso a Deus através do Espírito Santo. De modo que podemos nos referir a ela, a vida nova, como ela é revelada, mas ainda não concretizada. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versos 2 e 3. Pega, Gabriel, lê a Bíblia. Colossenses? Capítulo 3, versos 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como que é isso? Pensar nas coisas do alto e não pensar nas coisas da terra? Como que é isso? Como que é isso, Sebastião? Você não deve pensar nas coisas da terra, mas deve pensar nas coisas do alto. A palavra de Deus fala que devemos buscar as coisas do alto e as demais coisas serão acrescentadas. A nossa função como homens e mulheres de Deus é pararmos ou tentarmos diminuir a nossa necessidade de buscar as coisas da terra, entendendo que o nosso Deus ele é aquele que nos provê de tudo. Pastor, então eu vou ficar no meu quarto orando, vou ler a Bíblia todo dia, das 8 da manhã até meia-noite, e Deus ele vai ter que me alimentar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente deve viver uma vida cordata, uma vida balanceada, no sentido de você ter tempo para todas as coisas. E primeiro que você tem que buscar é o Senhor. Você tem que estudar. Você quer passar num concurso? Tem que estudar. Você quer entrar no trabalho? Você tem que estudar. Tem que fazer uma série. Você quer construir uma casa? Talvez você tenha que economizar um dinheiro. Você tem que se privar de algumas coisas. Então o Senhor ele fala que Ele, entendeu, cuida de nós.
nós temos que fazer os nossos planos, mas é Ele que dá a assinatura final. Então nós temos que parar de pensar exclusivamente nas coisas da terra e começar a pensar nas coisas do alto, porque a nossa vida ela está oculta, a nossa vida está escondida juntamente com Cristo, tá? Por causa disso, às vezes Paulo escreve acerca da morada presente do Espírito como concretizado. O Espírito mora em nós, isso já é uma verdade. Romanos capítulo 8, verso 9. Quem já leu, dá oportunidade para o outro ler, tá bom? Romanos 8, verso 9. Romanos? Capítulo 8, verso 9. Achei. Leia, Luísa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém, não estáis na carne. Deus fala para mim e para você. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, habita em mim. Você é salvo? Sim ou não? Sim. Você aceitou Cristo como Salvador? Você foi batizado? Você crê nele como seu Senhor e Salvador? Então, teoricamente, o Espírito Santo de Deus ele age na sua vida. Se você é uma pessoa que tem o fruto do Espírito, você tem o Espírito. Senão, você é apenas um convertido, pseudo-convertido. Você diz ou você acha que você é convertido, mas você não é coisa nenhuma. Porque nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Se nós não colocamos, quer dizer que nós fazemos dele mentiroso. Porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não adianta você se colocar como um cristão, não adianta você ter uma carteirinha de pastor, não adianta você ter uma carteirinha da igreja presbiteriana, Assembleia, Batista, Semente de Vida, quem qualquer que seja, a carteirinha ela não vai ser uma porta de entrada para você no céu. Em alguns momentos também Paulo fala que isso ainda está por acontecer, que nós estamos aguardando o acontecimento dessas coisas que estão por vir. Romanos capítulo 8, verso 23. Eu também já achei isso aqui. Tá? Próxima pessoa lê. Vamos dar a oportunidade para os outros lerem. 8, 23. Beatriz. E não somente ela, mas também nós, que temos as Primícias. do Espírito. Fala aí, primícias. Igualmente, Fala, primícias. primícias. Hã? Primícias. Primícias. Do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoração de filhos. Não, a. Adoração. Não. Adoção. Adoção, desculpa. De filhos, a redenção do nosso corpo. Nós, dia após dia, após dia, após dia, nós gememos aguardando a vinda de Cristo, a volta do nosso Salvador. O Senhor, Ele é aquele que reina, o Senhor é aquele que é para sempre, mas nós, todos os dias, nós somos como ovelhas mudas que somos levadas ao matadouro. Todos os dias o Senhor, Ele permite que nós passemos por lutas, dificuldades e provações, não necessariamente para nos fazer sofrer, mas para provar no nosso coração o que passa no nosso coração. Tá? Se você não sabe, a Judinha está com um sobrinho, um bebezinho, já falei para vocês, está com uma dificuldade, não sai do UTI, e o médico tentando fazer uma série de procedimentos, o bebezinho está lá há um tempo, vive no hospital. Então isso é um meio de Deus provar onde está o coração, onde está a firmeza do coração das pessoas. Mas pastor, com um bebê, o Senhor Ele prova o nosso coração para ver onde está a nossa confiança. Porque é muito simples e muito fácil você dizer que ama o Senhor, que você glorifica o Senhor, que você adora o Senhor, enquanto você está com a despensa cheia, você está com o teu salário em ordem, com uma poupança gorda, não tem ninguém doente. É muito fácil. Quando a luta e a dificuldade vem sobre as nossas vidas, é que realmente nós descobrimos se nosso coração está em Cristo ou não está em Cristo. O autor de Hebreus
também fala da primeira vinda de Cristo, ele mostra a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9, vai Aninha, é sua vez agora, hein? Hebreus 9, ajuda a Aninha a achar aí. Não. Hebreus? Hebreus 9, fala Aninha. Hebreus 9, versos 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. também, Assim também Cristo tem se oferecido uma vez para retirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. amém. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Você pode morrer mais uma vez? Não. Morrer uma vez, aí você reencarna, aí você reencarna de novo, aí você reencarna no cachorrinho, aí você reencarna em pessoa, aí na minhoca, e você vai reencarnando. A palavra de Deus está dizendo que a gente morre uma vez só. Depois disso, vem o quê? O juízo. O Senhor ele vai olhar para a sua carinha, entendeu? E tem gente que fala que vai passar um DVD, vai passar um filme da sua vida, que você vai ficar envergonhado, mas na verdade o Senhor ele vai olhar nos teus olhos e ele vai passar com você a sua vida, o que você fez com a sua vida, o que você fez da sua vida. E ali o Senhor vai falar, olha, realmente você é salvo. Você está escrito, ele deve falar assim, pô, Anjo, vê lá o Sebastião Marques Leal, vê lá, está no livro da vida, escrito com caneta de ouro, né, o pessoal fala. Está lá no livro da vida? Espera um pouquinho, senhor. Vai lá descendo o dedo lá, não sei se vai ter computador, mas ele vai descendo o dedo. Sebastião, espera um pouquinho, Sebastião Marques, tem vários. Ô, Sebastião Marques Leal. Filho de quem? Qual o nome da sua mãe? Severina. Severina. Mãe da Severina? Qual que é o CPF, RG dele? Ah, esse aí está liberado. Sebastião, você pode entrar no reino dos céus. Tá? Lógico que não vai ser dessa maneira. Aleluia. Eu fiz um teatro, entendendo o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, mas em algum momento o Senhor ele vai te confrontar e vai mostrar, olha, realmente você viveu uma vida nos caminhos do Senhor, você cometeu erros, através da sua vida aconteceu isso, pessoas sofreram por causa disso. Vai ser um momento de tristeza, mas depois disso toda a lágrima vai ser tirada, porque a gente não pode passar a eternidade com sofrimento, senão ia ser pior que o inferno, tá? E não somente ela, mas nós temos a primícias do Espírito. Igualmente nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Assim também Cristo, que se ofereceu uma vez só para tirar o pecado de todos, todo mundo. Gente, não é de todo mundo. Não é de todo mundo. Eu estava lendo essa semana, e eu não lembro, fugiu só o nome da igreja, que tem um grupo de pessoas que eles oram, inclusive, para a conversão de Satanás. Eu já falei isso para vocês. Eles continuam, eles acreditam que a salvação ela é universal. Então todo mundo vai ser salvo, independente do que acontecer. E aí no final dos tempos o Senhor ele vai olhar para Satanás e para os seus demônios e falar assim: tá bom, vai, desculpa, vocês estão perdoados. Pode voltar aqui, vocês já passaram o castigo, vocês ficam um pouquinho naquela salinha que nem a da Super Nani, vocês ficam um pouquinho no cantinho do castigo, mas depois eu libero vocês para voltar à adoração. E aí a gente vai poder louvar o Senhor por lá, junto com Satanás e seus demônios. Isso é uma mentira, não vai acontecer isso. Tá? Aparecerá uma segunda vez, sem pecado, da mesma maneira que ele era sem pecado, ele volta sem pecado, para aqueles que aguardam ele em salvação. O apóstolo Pedro também fala da ressurreição de Cristo e a esperança futura. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Quem não leu, leia.
Por gentileza. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia me gerou de novo. Não, mas o quê? Segundo a sua misericórdia. Deixa ele. Nos gerou de Né? novo. Regenerou. Regenerou. Quem os gerou foi a nossa mãe. Mas ele tá gerou. Então tá errado. Mas tudo bem, ele regenerou, vai lá. De novo para uma vida. Gerou de novo e regenerou, tá certo. Para Continua. uma vida de esperança. Viva! Para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a nossa oração forte, segundo nossa oração no monte, segundo o nosso jejum, segundo a nossa consagração, é isso? É isso que está escrito? Não. O que está escrito? Segundo a sua muita misericórdia. Ele olha para mim e para você, que não merecemos, e Ele mesmo assim nos concede a vida eterna. E aí Ele nos regenera. Quem nos gerou foi a nossa mãe, e aí Ele vem nos gerando de novo, ou nos regenerando, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, e nós somos regenerados nele, nós também, naquele dia, estaremos ressuscitando junto com Ele, para uma herança incorruptível. Uma herança, a herança do hoje, se você recebe uma herança, ela é corruptível. Se você recebe dinheiro, o dinheiro acaba. Se você recebe bens, um apartamento, recebe um carro, a coisa vai gastando, vai se estragando. Mas a herança que nós temos nos céus é uma herança que não se corrompe, sem mácula, reservada nos céus para todos? Não, para muitos. No caso, vós outros. Apóstolo João também fala, ele faz um realce, um contraste entre o que somos e o que devemos ser. Ele vai falar entre o que nós somos hoje e o que nós vamos nos tornar. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Vai lá que eu leio. Está com a linha aqui, daqui a pouco você vai começar a ler. Está lendo já? Já? Já leu alguma coisa, já. Vê se ele consegue ler um pouquinho. Qual que é? 1 João capítulo 3, verso 2. Vai lá, Arthur, lê um pouquinho. Ajuda aí, Glenda. Amados, amados agora, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o quê? que veremos Tá certo? ser, sabemos que Quando ele se manifestar, Quando ele se manifestar. seremos semelhantes a ele. seremos semelhantes A ele. a Ele Lê o resto, Glenda, por favor. Por
porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, verso 2, lido pelo Arthur. Quantos anos? 6 anos, está começando. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O livro de Apocalipse se refere tanto no passado como ao futuro. Ele constrói a sua expectativa pelo futuro sobre a obra de Cristo, a obra que Cristo fez no passado. Entre as várias referências que a gente tem no livro, a vitória que Cristo conquistou no passado, podemos citar as seguintes: Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Apocalipse 1, versos 17 e 18. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que é vivo. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Quando vi, caía a seus pés como morto. O apóstolo João falando que quando ele viu a figura do Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele caiu nos seus pés como morto, ele se prostrou. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versos 5 a 10. Eu vou ler. Apocalipse capítulo 5, versos de 5 a 10. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Lembra daquela imagem do domingo passado que eu coloquei a imagem do trono do Senhor? E haviam 24 tronos, cada um com o seu ancião, tá? É aquela imagem, tá? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro com o dedo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele tomou o livro, pegou o livro das mãos de Deus, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As minhas orações e as suas orações estão sendo depositadas em taças de ouro. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E aí o Senhor está falando que o Senhor Jesus Cristo foi aquele que foi encontrado como digno para abrir os 7 selos, que seria a continuidade, a liberação dos fins dos tempos. A partir da vida de Cristo, os selos eles foram sendo abertos e as coisas elas vão acontecendo. Entre as referências desse livro, falando da segunda vinda de Cristo, nós temos, eu separei 2. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quando Cristo voltar nas nuvens, a primeira vinda de Cristo, ele veio na terra.
como ser humano. A segunda vinda de Cristo, Cristo vem nas nuvens. E aí, de alguma maneira, não sei se é através da tecnologia, não sei o que vai acontecer, mas quando Cristo voltar, as pessoas vão poder olhar para os céus, aonde elas estiverem, Brasil, África, China, Austrália, onde quer que seja, a pessoa vai poder olhar para os céus e vai ver a figura de Cristo. Aleluia. E aí a palavra de Deus diz que eles se lamentarão. Naquele momento, as pessoas que não são de Cristo, elas vão ficar constrangidas. As pessoas vão olhar e falar assim: realmente aquilo que o meu papai falava, aquilo que a minha mamãe falava, aquilo que meu filho falava, filha falava, aquilo que o pastor dizia é verdade. E aquilo aconteceu. Esse momento vai ser um momento de muita alegria para aqueles que forem do Senhor. Vai ser um momento de muita tristeza. Tem um monte de filme que fala sobre isso. Independente se é bíblico ou se não é bíblico, todos eles relatam um momento de tristeza, em que as pessoas, inclusive líderes espirituais, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres, eles vão ficar para trás. São pessoas que trabalham na obra de Deus, mas que nunca foram de Deus. Pessoas que apenas gostam, apenas buscam para satisfazer os desejos do seu coração. Sejam líderes, sejam membros. Se você vem para a casa de Deus apenas para receber bênção, apenas para receber, me dá, você não é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que está preparado, está disposto a sofrer em nome do seu Senhor. Outra referência de Apocalipse 19. Leia, por gentileza. Apocalipse 19, versos de 11 até 16. Quem vai ler é a Rosângela. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com o manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí fala da visão, já no finalzinho de Apocalipse, do retorno de Cristo. Um dos retornos de Cristo para guerrear contra os exércitos de Satanás e seus demônios, e junto deles todos os anjos, as pessoas como no último momento, tendo aquela guerra final. Nós vamos voltar a falar mais especificamente sobre isso. E aí ele descreve quem que é esse homem, e fala que ele tem como característica: ele é o fiel, ele é o verdadeiro, ele é o justo, e ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí fala que ele está montado como cavalo branco, as suas vestes estão manchadas de sangue, na perna dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua cabeça tem muitos diademas, porque ele é o Rei Supremo. O livro de Apocalipse, portanto, retrata a igreja de Jesus Cristo como salva, segura em Cristo e destinada para uma glória futura, embora ainda esteja sujeita a sofrimento e perseguição enquanto o noivo está por chegar. A igreja primitiva viveu isso muito claramente. As pessoas tinham visto Cristo, ouviram Cristo falar para o homem lá na cruz, e falou assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E as pessoas, elas começaram a vender os seus bens. As pessoas que tinham 2 casas, elas falavam: para que eu vou querer 2 casas? Então ela vendia aquele dinheiro e colocava nos pés dos profetas, dos apóstolos. E os apóstolos, eles iam distribuindo conforme a necessidade de cada um. Eles entendiam que a vinda do Senhor, a volta do Senhor, era iminente dentro do nosso tempo cronológico. Eles falavam assim: no máximo em 1 ano, 6 meses, Cristo está voltando. E as pessoas naquele momento, elas começavam a buscar Deus de uma maneira incendiada. Eles viam que eles precisavam se corrigir, e eles começavam a entrar na presença dos apóstolos assim: como é que eu me converto?
Já estudamos no discurso de Atos, capítulo 3, quando o apóstolo Pedro ele fala para aqueles homens que eles crucificaram o autor da vida. Eles olham para ele e falam assim: e agora? O que eu faço? Apenas se arrepender. E aí o povo começou a buscar Deus, e você vê que o cristianismo ele começou a incendiar, que nem naquelas matos secos. Você coloca fogo no mato e aquele fogo vai rápido. Ele saiu rápido, alcançando todo mundo. As pessoas falam assim: não, cara, você precisa aceitar Cristo. Cristo ele morreu lá e ele vai voltar, ele está voltando. E nós estamos há 2000 anos aguardando esse retorno. Segundo o tempo de Deus, nós estamos nas últimas horas, nós estamos nos últimos momentos. E cada vez que é revelado um sinal, os sinais eles vão sendo revelados, e o tempo ele vai cada vez mais se abreviando para a volta de Cristo. Essa tensão do já e ainda não caracteriza o que geralmente denominamos os sinais dos tempos. Então a gente já está salvo, a gente já está com o Senhor na glória, mas não se concretizou. Então isso são os sinais que vão acontecer nos tempos: guerras, rumores de guerras, terremotos, destruição. Isso aí são sinais de que as coisas estão acontecendo. Por sinais dos tempos entendemos eventos que têm que acontecer antes que Cristo retorne. Palavras foram profetizadas antes de Cristo voltar, e Cristo cumpriu na vida dele. Nem o osso de Cristo foi quebrado. Ele nasceu numa cidade específica, ele nasceu dentro de uma linhagem específica, ele era da linhagem de Judá. Então tudo foi se cumprindo na vida de Cristo. Mas também há coisas que não se cumprem na vida de Cristo, mas se cumprem nos tempos em que nós vivemos. Antes que Cristo retorne, as coisas vão ter que acontecer. Já aconteceu. Tais coisas como a pregação missionária na igreja tem que acontecer. Nós estamos convocados pelo Senhor no livro de Mateus a pregar o Evangelho para toda a criatura. Então nós temos que, enquanto a todas as pessoas que tiverem que ouvir o Evangelho não ouvirem o Evangelho, Cristo não vai voltar. Conversão de Israel. Haverá um tempo que os israelitas vão realmente entender que Cristo ele era o Messias. Vão ser abertos os olhos deles. A grande apostasia. O que é a apostasia? O que é a apostasia dele? O que você acha? Não. A apostasia é quando as pessoas começam a olhar para as coisas e começam a perder a fé, não acreditam mais. Então tem muita gente que fala assim: Jesus Cristo já devia ter voltado há 2000 anos, não voltou ainda, não vai voltar mais. Aí a pessoa começa a viver a vida como ela quer, do jeito que ela quer. As pessoas começam a descrer em Deus. As pessoas começam a não buscar mais a Deus. As pessoas começam a buscar em coisas, em homens, em situações, a satisfação do seu coração. As drogas, a bebida, sexo ilícito e tudo que você imaginar de pecado que é gostoso no sentido de satisfazer o teu desejo do seu coração, são sinais de apostasia. A pessoa já não quer mais buscar a Deus, ela já não confia mais na ação do Senhor, então ela começa a se satisfazer em outras coisas. Amém?